Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja sempre bem-vindo a esse quadro Liturgia da Palavra Dominical. Meus amados irmãos, estamos no quarto domingo do tempo comum, no ano B, e nós vamos ver a catolicidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é católico na sua missão e também na sua maneira de profetismo. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem isso, mas é nítido para nós. A primeira leitura de hoje é tirada de Deuteronômio, capítulo 18, do 15 ao 20. Nesse contexto, o povo ouve de Moisés que Deus suscitará um profeta para eles, como eles pediram, né? Eles pediram lá anteriormente. Veja, vamos rezar primeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua eterna consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri, Senhor, nossos lábios e a nossa boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Meus amados irmãos, Deuteronômio, capítulo 18, do 15 ao 20, primeira leitura de hoje, desse quarto domingo do tempo comum. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. Moisés vai dizer: a ele deverás escutar. A esse profeta que vai ser suscitado por Deus do meio do seu povo, a ele nós devemos escutar. Foi exatamente o que pedistes ao Senhor teu Deus no monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor, meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o povo viu um grande fogo no monte Horebe e ouviu a voz do Senhor, mas com medo de morrer, disseram que não queriam mais ver aquele fenômeno e nem ouvir de novo a voz do Senhor, para que não morresse, para não acabar morrendo. Então o Senhor disse a Moisés: Está bem, o que disseram. Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. Então, as palavras de Jesus, o próprio Jesus é a palavra de Deus. Veja, não é mais Deus que fala no sentido assim de apenas se ouvir a voz de longe, como o povo ouviu. Mas é a voz de Deus, ou seja, a palavra de Deus que se faz carne. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo de Deus, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tinha junto do Pai. Então, a palavra de Deus se faz carne, porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar a minha palavra, que ele pronunciar em meu nome. Então, quem não escutar a palavra do Senhor, o Senhor pedirá conta, por não ter ouvido as palavras de Jesus. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em meu nome de outros, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Então aqui o Senhor já está falando que sim, ele enviará o seu profeta, Jesus Cristo, um profeta segundo o seu coração, o seu próprio Filho, a sua própria palavra que se faz carne, é esse profeta ao qual nós devemos ouvi-lo. Mas ele também vai falar já aqui na primeira leitura dos falsos profetas, que serão
que se levantarão, que se erguerão no meio do povo. E esses falsos profetas deverão ser mortos, né? Deverão ser mortos se não falarem em nome do Senhor ou se falarem em nome de outro Deus. Claro que nós não estamos vivendo mais esse período, meus irmãos, mas estamos vivendo um período que é chamado período da graça, período em que o Senhor nos faz perceber verdadeiramente que esse período da lei não mais existe. Porém, as palavras que o Senhor fala do nosso Senhor Jesus Cristo são verdadeiras, são verídicas, né? E como seria esse profeta? Como seria esse Jesus? Veja, São Paulo na primeira leitura vai dizer que ele é celibatário, que ele é um eunuco voluntário pelo reino de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é celibatário. Nosso Senhor Jesus Cristo é sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque, e por isso os sacerdotes ministeriais da igreja, os bispos e os padres, não se casam, porque são sacerdotes no sacerdócio de Cristo. E o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio celibatário. Veja, segunda leitura de hoje, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 32 ao 35. Aqui está a maneira de ser profeta, né? Aqui está como Jesus se torna profeta. A primeira parte, né, da pessoa de Cristo como sendo católico, a catolicidade de Jesus Cristo como sacerdote e profeta e também rei. Irmãos, eu gostaria que estivesses livres de preocupações. Como? O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Por isso Jesus não casou, porque Jesus procurava de todas as formas ser solícito pelas coisas do Senhor e procurava agradar o Senhor. Continua São Paulo: o casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. Por isso Jesus não casou. Por isso o celibato na Igreja Católica é tão exaltado. E é exaltado porque é coisa maior, é coisa superior ao matrimônio, no sentido de entrega a Deus. Veja, o casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. E assim está dividido. Deus não podia aceitar de Jesus um coração dividido entre a sua missão, né, específica de anunciar o reino e o cuidado, o zelo por uma esposa. Então ele continua dizendo, do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira tem zelo pelas coisas do Senhor e procura ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Veja, digo isto, Paulo vai dizer, digo isto para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor. Veja, Paulo vai dizer, o que eu desejo é levar-vos ao que é melhor. Por isso Jesus é celibatário. Por isso Jesus foi celibatário. Por isso Jesus foi um eunuco voluntariamente pelo reino do Pai, pelo reino de Deus, pelo seu reino. Ele diz, o que eu desejo é levar-vos levar-vos a algo que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Por isso que Jesus vai dizer em São Mateus capítulo 19, deixa eu tomar aqui a Bíblia, que eu não tinha pensado em falar diretamente sobre isso, mas São Mateus capítulo 19, versículo 12, se eu não estou enganado, São Mateus 19, 12. Veja o que Jesus vai dizer aqui a respeito do celibato. 12. Com efeito, há eunucos
porque nasceram assim do ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para entender, para compreender, compreenda. Então, os protestantes jamais irão ver a catolicidade de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto no seu celibato, como também no seu profetismo, no seu ensinamento. A segunda parte de que Jesus é católico verdadeiramente está no Evangelho de hoje. Não é porque Jesus fez profecias. Veja, Jesus é católico e nós podemos ver que ele é profeta, e um profeta que foi suscitado por Deus para que nós ouvíssemos a sua voz. Esse profeta, veja, profeta, sacerdote e rei. Esse profeta, veja, Jesus é profeta. Esse seu profetismo se dá ensinando com autoridade, nós vamos ver no Evangelho de hoje. Ele é sacerdote, um sacerdote celibatário, e ele é rei, que foi declarado, é declarado aqui pelo próprio diabo, que ele é o santo de Deus, que ele é o rei. Veja, no Evangelho de hoje, São Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Veja, Jesus entrou na sinagoga num dia de sábado e começou a ensinar. Não é porque Jesus era um sabatista, né? Sabatista ou assim, como é que eu posso dizer? Alguém que vivia do repouso do repouso sabático. Não, Jesus entra na sinagoga porque os judeus se reuniam no dia de sábado. E por isso Jesus entra na sinagoga no dia de sábado. O dia em que mais estariam judeus presentes para ouvir os seus ensinamentos. Não é porque Jesus ia na sinagoga em dia de sábado porque ele estava ensinando seus apóstolos a guardar o sábado. Isso é uma deturpação das Escrituras. Veja, na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aqui está, né, a catolicidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem autoridade e não como os mestres da lei. Os ensinamentos católicos são ensinamentos de quem contém autoridade. E a igreja aprende isso de Jesus, né? É por isso que a igreja é católica. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o santo de Deus." Veja, tu és o santo de Deus. Ou seja, tu és o rei, tu és o Senhor, né? Só que eles não declaram que Jesus é o Senhor de jeito nenhum. Declarar o senhorio de Jesus é dizer: eu me submeto a ti, eu me submeto ao teu senhorio. Então ele não vai dizer, ele vai dizer que Jesus é o santo de Deus, ele vai dizer que Jesus é o filho de Deus, ele vai dizer que Jesus como é que eu posso dizer? Inúmeras passagens vai falar de Satanás dizendo quem Jesus é, né? Mas jamais ele dirá que Jesus é o Senhor, né? Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então Jesus, mesmo ele dizendo algo que era verdadeiro, Jesus não dá a autoridade do ensinamento para Satanás, porque ele mente. Ele dizia isso não porque reconhecia o senhorio de Jesus, mas porque falava tentando persuadir as pessoas a tirar a atenção de Jesus, né? Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus
e eles o obedecem, e a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Então nós podemos ver aqui que Jesus é católico, que Jesus tem a sua missão dentro daquilo que é a catolicidade. Ele é um novo profeta, ele é o novo sacerdote, ele é o novo rei. Ele é o novo profeta não porque fala coisas do futuro. Claro que Jesus também falou sobre isso. Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém, sobre a destruição do templo. E assim aconteceu por volta do ano 70 depois de Cristo. E tantos anúncios que Jesus fez. Jesus falava de falsos profetas que surgiriam no nosso meio. E assim aconteceu. Martinho Lutero, Calvino, Zwingli, e tantos outros, que surgiram no meio da igreja e que, lógico, saíram da igreja porque a mentira não tem como conviver com a verdade, não há comunhão entre a luz e as trevas, e por esse motivo eles saíram. E São João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18 e 19, São João vai dizer: filhinhos, ouviste dizer que o anticristo virá, mas eu vos digo, já vieram muitos anticristos, e eles saíram do nosso meio, não porque eram dos nossos. Se fossem dos nossos, continuariam conosco, mas como não eram dos nossos, saíram do nosso meio para se manifestasse que eles não eram dos nossos. No livro do Apocalipse, São João vai dizer também que existia um grupo dentro da igreja que se dizia judaizantes, que se diziam judeus, mas na verdade era uma sinagoga de Satanás. Ou seja, era um grupo religioso que estava a serviço de Satanás para destruir a igreja. E eles foram expulsos da igreja pelo próprio Deus, saíram da igreja. Então, Jesus é profeta, é sacerdote, e é sacerdote como? Celibatário. A segunda leitura de hoje da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, deixa isso bem claro. Jesus era celibatário, porque doou-se inteiramente ao Pai, entregou-se inteiramente ao Pai. E Jesus é rei, e um rei que fala com autoridade, que até os demônios o obedecem. Portanto, meus amados irmãos, nesse quarto domingo, que nós possamos aprender que é a Cristo que nós devemos ouvir, que é a nosso Senhor que nós devemos escutar, e não a qualquer um que fale em nome de Jesus, ou usando do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e até amanhã, segunda-feira, na reflexão do Evangelho, todos os dias. Deus abençoe.